Oi, tudo bem? Então, com o passar do tempo, diversas mídias de entretenimento são feitas e posteriormente colocadas na internet, ficando guardadas lá para sempre que você quiser ver. E bem, consequentemente, algumas acabam se perdendo no meio desse caminho e se tornando as famosas mídias perdidas, que é qualquer tipo de conteúdo que tenha sido perdido ao longo desses anos, que vão desde um episódio de anime ou desenho antigo até mesmo uma propaganda que nunca mais passou. E com a Cartoon Network não é diferente. Mesmo sendo uma empresa gigante, vários desenhos, shows e conteúdos foram perdidos, entrando em ação a comunidade de Lost Media, que são pessoas que buscam por resquícios desses arquivos na internet, em DVDs ou fitas antigas ou em qualquer outro meio. A exemplo disso temos a Lost Media Wiki, que é uma das comunidades mais famosas em que eles se dedicam basicamente em rastrear essas mídias perdidas e acharem elas. E enfim, dando fim a essa enrolação, hoje eu trago para vocês alguma dessas Lost Medias da Cartoon Network. Episódio piloto da Mansão Foster para Amigos Imaginários. A Mansão Foster para Amigos Imaginários foi uma série de desenho animada exibida pela Cartoon Network e feita por Craig McCracken, que estreou originalmente em 13 de agosto de 2004 nos Estados Unidos, e contava a história de Mac, um menino de 8 anos que foi obrigado a abandonar o seu amigo imaginário Blue por já estar velho demais em uma mansão com vários outros amigos imaginários. E bem, muito antes do piloto original sair, Craig McCracken havia feito um piloto teste de 6 minutos ao invés dos 22 minutos do piloto final, e naquela época os personagens pareciam pouco diferente. Blue deveria ser chamado de Blob, mas Craig decidiu chamá-lo apenas de Blue, já que os produtores alegaram que era muito difícil chamar ele de Blob. A Cartoon chegou até a testar esse piloto pela primeira vez em 2002, e a única coisa que temos disponível desse piloto é um pôster, na qual já vemos alguns personagens da série, como o Blue, o Mac, o Minguado, o Eduardo e a Coco. A logotipo da série é diferente da que conhecemos hoje, e também faltam diversos personagens que iriam entrar mais tarde na produção, como o Sr. Coelho, a Madame Foster e a Frank. O piloto nunca foi ao ar pela Cartoon Network ou Boomerang, e pouco se sabe dele, e encontra-se atualmente perdido. Projeto Gilroy. Projeto Gilroy foi um piloto perdido pela Cartoon Network em 2007, feito por Shannon Tindall, que inclusive trabalhou em Mansão Foster para os Amigos Imaginários, e também em Cubo e as Cordas Mágicas. O Projeto Gilroy foi exibido apenas em um estúdio e a única coisa disponível dele é um cartaz, com esse personagem de apenas um olho. Também uma postagem feita pelo próprio Shannon em um blog em 23 de agosto de 2007, na qual ele fala que a longa jornada por esse piloto da Cartoon Network está completa, e mostra esse cartaz que ele fez para exibição em um estúdio privado, e também o registro que foi feito pela Cartoon Network em 2006 no site da Trademark, que é um mecanismo de marca registrado dos Estados Unidos. Lá se encontra algumas informações da obra, como seu gênero e também o seu status, que atualmente é abandonado. Desde então, nunca mais se ouviu falar do projeto, e ele se encontra atualmente perdido. Comerciais perdido da era nudes da Cartoon Network. De 14 de julho de 2008 a 28 de maio de 2010, a Cartoon Network exibiu diversas propagandas sobre a era nudes. As propagandas mostravam os próprios nudes, que eram bonecos brancos que interagiam com cores e iam se transformando em vários personagens diferentes da Cartoon Network da época. Esses bonecos marcavam uma nova identidade visual da marca Cartoon Network, que além dos bonecos, a logotipo também era totalmente branca e ia se colorindo. Os bonecos foram baseados em um brinquedo da época chamado de Mooney, que também eram totalmente brancos e as pessoas podiam colorir e dar as características que elas quisessem para eles. Aqui na América Latina, o seu equivalente era o Tunics, que tinha o mesmo conceito, porém eram menores e achatados. E eu me lembro muito dessa época, dava até para entrar no site da Cartoon Network e criar o seu próprio Tunics e interagir com outras pessoas no site do Mundo Tunics, era muito bom. E enfim, várias dessas propagandas da Cartoon Network e da era nudes acabaram sendo perdidas. Muitas foram até encontradas, mas algumas se encontram perdidas até hoje. É possível encontrar até uma lista de todos os comerciais atualmente conhecidos no site da Lost Media Archive, na qual aqueles que forem encontrados você pode clicar no link e ir diretamente para eles.
Dublagem em inglês de Villanesco. Villanesco é uma série de curtas animados coproduzida pela Cartoon Network e a AO Animation, que estreou originalmente em 6 de setembro de 2016. Criada por Alan Ituriel, ela acabou sendo a primeira animação mexicana sendo produzida para o canal. E então, a dublagem em inglês da série encontrava-se perdida até que um dia encontraram alguns curtas da série no YouTube. Porém, infelizmente, no dia 29 de junho de 2019, notaram que esse vídeo havia sido de alguma forma excluído pelo YouTube, tornando essa mídia novamente perdida, e o único episódio em inglês que podemos encontrar é o postado no próprio canal da Cartoon. Fora isso, todos os outros encontram-se perdidos. Small World. Small World foi uma série de TV criada pela Cartoon Network em 1996, que consistia em exibir desenhos estrangeiros de todo o mundo. O programa ia ao ar aos domingos pela manhã e às 1 da tarde durante a semana, mas logo depois acabou sendo realocado para 6:30 da tarde devido à baixa audiência. Até que em 2001 o programa foi tirado completamente do ar, mas ele acabou sendo exibido aqui na América Latina até 2006. Aqui tá uma lista dos desenhos que passavam nessa série de TV, como o Pingo e também as Trigêmeas. Aqui no Brasil ele acabou sendo intitulado de Um Mundo Pequenino e passava de manhã. Bem, na época o programa acabou ganhando algumas fitas de VHS dos Estados Unidos, mas devido ao programa ser antigo, qualquer conteúdo relacionado ao programa é extremamente difícil de ser encontrado. No momento ele se encontra parcialmente encontrado, com algumas intros localizadas e intervalos antigos da Cartoon com menções a ele. E lembrando que o que se encontra perdido são as transmissões da Cartoon desses desenhos e não os próprios desenhos, assim como o Pingo. O Pingo é facilmente encontrado na internet, mas quando se trata dele passando dentro da programação do Small World, fica muito difícil de ser encontrado. E enfim, apenas algumas prints e curtas foram encontrados até o momento e ele encontra-se parcialmente perdido. Roteiro original de Hora de Aventura, O Que Faltava. O que faltava é o 10º episódio da terceira temporada de Hora de Aventura, e é aquele episódio em que Finn, Jake, Bimo, Marceline e Princesa Jujuba acabam se unindo pra tocar uma música como banda e abrir o portão pra recuperar os itens deles que haviam sido roubados. Enfim, esse episódio teve uma versão dele cancelada, e isso foi um pouco controverso, porque o possível roteiro era mais focado no amor entre Marceline e Princesa Jujuba, e a prova que temos que esse roteiro existiu é um vídeo promocional dos bastidores chamado de Matemático, que era produzido pelos estúdios Frederator. Desculpe, é mais forte do que eu. E bem, nesse episódio mostrava esboços do que era pra ser o episódio original, e eles acabam ressaltando o romance e as diversas fanfics feitos por fãs em torno da Jujuba e Marceline, e deixando no ar a ideia de que o episódio foi cancelado pelos pensamentos homofóbicos da produtora, que não aprovaram o romance de Marceline e Jujuba no episódio. E isso acabou gerando uma polêmica enorme pra eles, que resultou com o vídeo sendo deletado do YouTube e do site da Frederator, e Dan Rickmers, que foi quem produziu o vídeo, sendo demitido da Frederator. E logo após isso, Fred Sabert, proprietário da Frederator, pediu desculpas e se esclareceu sobre, dizendo que ao tentar envolver o público da série, eles que acabaram sendo envolvidos pelas fanarts picantes e acabaram indo longe demais. Em 2014, a dubladora de Marceline, Olivia Olson, afirmou que a Marceline e a Princesa Jujuba de fato tiveram um relacionamento no passado, e que vários outros personagens de Hora de Aventura também eram homossexuais. E na época existia uma grande dúvida se a Cartoon algum dia iria colocar isso à tona na série, porque a série ia ao ar em vários países com leis homofóbicas extremas, como a Rússia e alguns países do Oriente Médio. E após tanto tempo, nós sabemos como isso acabou, com Jujuba e Marceline assumindo o romance entre elas, e também a Cartoon cada vez mais representando o orgulho LGBT em suas obras. O episódio piloto de Johnny Test. Johnny Test é uma série canadense-americana da Cartoon Network que foi exibida pela primeira vez em 17 de setembro de 2005. E bem, a série gira em torno de um menino de 11 anos chamado Johnny Test, que vive com suas irmãs gêmeas de 13 anos, Susan e Mary, e seu cachorro Duke. Bom, antes de ser exibida em 2005, a série teve um piloto feito um ano antes, e atualmente sabe-se pouco desse piloto, a não ser o fato de que Johnny, Duke, que na época se chamava Pock, suas irmãs Mary e Susan, seus pais Hug e Lila, e Bling Bling Boy, que na época era chamado de Golden Boy e tinha um design diferente, enfim, todos eles aparecem no piloto. Além disso, o piloto era todo desenhado à mão e tinha um elenco de voz americana, diferente do resto da série que eram quase todos canadenses. Bom, em 2021, algumas dessas imagens desse piloto foram encontradas em um vídeo promocional de 2005 que não foi ao ar, além do logotipo da série que, como podemos ver, é um pouco diferente da logo atual. E assim como os outros, pouco se sabe desse piloto, fazendo então ele ser apenas parcialmente encontrado. O episódio inexistente de Dudu, Dudu e Edu.
Dudu e Edu é uma série de desenho animada bem famosa criada por Dani Antonucci e feita pela Cartoon Network, que estreou pela primeira vez em 4 de janeiro de 1999. A série gira em torno de 3 garotos pré-adolescentes em que todos se chamavam Eduardo, porém cada um tinha seu chamamento. Um se chamava Du, o outro Edu e por último o Dudu. Sob a liderança não oficial de Edu, eles geralmente bolavam diversos planos para ganhar dinheiro e comprarem a famosa bala de caramelo. Geralmente esses planos davam errado e acabavam deixando eles em situações bem cômicas. E enfim, há um tempo atrás rolou um boato sobre um episódio perdido da série. O episódio em questão era para ser chamado de Especial Edu, porém esse episódio é inexistente e nunca se passou do estágio de conceito. E muito pouco se sabe sobre ele, sendo a única evidência disponível uma entrevista dada por Dani Antonucci a um site chamado Animation by Mistake em 30 de junho de 2004, que só é possível encontrar registro disso graças ao Wayback Machine, na qual alguma pessoa retornou para essa data específica e encontrou trechos dele falando desse episódio. Na entrevista, é possível saber que esse episódio acabou nem saindo do conceito, porque eles concluíram que ele era muito real. Isso podia não ser bom para a série na época. Muito tempo depois se debatiu na internet se algum esboço ou storyboard do episódio foi feito. Porém, em 2016, um artista que trabalhou nos storyboards do desenho afirmou que não há nada sobre esse episódio e que ele foi apenas uma ideia. O piloto original de Ben 10 perdido. Em 2003, o grupo de roteiristas Man of Action estava trabalhando em um projeto que foi intitulado de Ben 10. E bem, Steve Gordon, que na época era o diretor, fez uma ideia inicial que Ben Tennyson viraria 10 heróis, e não alienígenas. E antes da série se chamar Ben 10, a Cartoon Network propôs que eles se chamassem Force 10, e o Omnitrix também era chamado de Megawatt, que é a abreviação para esse nome gigante aí. E essa ideia até que se concretizou bem, com o pôster da série sendo feito e também com a descrição de cada herói sendo feita. A ideia desse conceito foi aproveitada e serviu como base para a série que sairia mais tarde. O personagem principal já se chamava Ben e tinha um visual diferente. A ideia do relógio também foi aproveitada, assim como os heróis contidos nele. A exemplo do Massa Cinzenta, que mais tarde seria utilizado com um visual diferente. O Inferno, que seria redesenhado e chamado de Chama. O Strong Guy, que chegou para nós como 4 braços. E também o XRL8, que acabou ficando com o mesmo nome, porém com um visual diferente. Bom, mais tarde, em 2005, David Johnson se tornaria o diretor, mudaria um pouco esse conceito e deu vida à série original, que estreou em 27 de dezembro de 2005, mas o conteúdo que se encontra perdido é o de testes que foram feitos antes do lançamento oficial. Na época, a produção mandou um pacote contendo storyboards, folhas de modelo, planos de fundo e outros conteúdos necessários para diversos estúdios, para ver como eles lidavam com a animação, e uma dessas versões de testes mais conhecidas começou a circular na internet em 2008, e ela lembra bem a versão que saiu pra gente, mas tinha algumas diferenças. A Gwen, na verdade, não era prima de Ben, e sim uma colega de classe, que foi convencida de alguma maneira a viajar com Ben e seu avô, além de que o visual da Gwen nesse teste é diferente, com ela de cabelo comprido e a roupa também mudou. Infelizmente só temos algumas capturas desse possível teste, mas isso já prova que esse piloto está por aí perdido em algum lugar. Um dos co-criadores da série, Duncan Roleau, refutou dizendo que essas filmagens foram feitas por um fã, mas o design de personagens e o ex-diretor da série David Johnson disse ao contrário. E enfim, teve até um usuário no YouTube chamado The Ink Tank que fez um vídeo explicando melhor sobre. Inclusive, ele cita partes dessas filmagens, confirmando o boato criado por um usuário no Twitter em 2020. Essa mídia encontra-se parcialmente encontrada e não se sabe se o piloto foi encontrado até hoje. Dublagem brasileira de final alternativo de Drama Total. Drama Total, Ilha dos Desafios é uma série de reality de show animada canadense-americana, feita em conjunto pela Cartoon Network e a Teletoon. Teve sua estreia no dia 8 de julho de 2007. Enfim, como todo mundo sabe, o Drama Total funciona como um reality de show com vários participantes, na qual iam saindo um por um até chegarem na final. Igualmente o BBB é aqui no Brasil. E bom, a série ela tem um detalhe bastante peculiar. Como ela tem 2 nacionalidades, 2 finais diferentes foram feitos. Um final é o canadense, na qual o Owen ganha, e no final americano a Gwen que ganha. Aqui no Brasil a versão canadense foi exibida pela Rede TV e também pela Cartoon Network, e a versão americana foi exibida pela Boomerang. A versão canadense ela facilmente pode ser encontrada na internet, já a versão americana que foi exibida pela Boomerang não tem quase nenhum sinal de vida dela, sendo a única evidência na internet um vídeo gravado por um usuário em 2014, na qual a qualidade é bem ruim, o áudio da mesma forma e ainda por cima o final está incompleto. Não se sabe mais nada a respeito dessa dublagem perdida, fazendo então ele ser apenas parcialmente encontrado. E bom pessoal, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, deixem sugestões de vídeos aí nos comentários e também não se esqueçam de dar o like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Muito obrigado pela presença de vocês e bye bye!